porque é o diabo, né? E são as duas bestas. Quem são essas duas bestas do Apocalipse? O, o anticristo, né? Que é o governo, e é o falso profeta, né? Que seria o governo espiritual e o outro é o governo político. Então vamos dizer, essa ação tripartite é que vai fazer a diferença no tempo da tribulação e da última semana. Então, esse grupo, haverá um remanescente nesse grupo que se converterá a Jesus? Sim, principalmente e prioritariamente o grupo de Israel. Por quê? Porque Apocalipse fala que eles não aceitarão a marca da besta, não se prostrarão diante do anticristo e serão pessoas de identidade. Lembra que eu falei para você que o judeu, as pessoas podem falar o que quiserem, mas tem uma identidade muito forte. Haja visto o que acontecia no Terceiro Reich, na Segunda Guerra Mundial. Como que os alemães descobriam os judeus que estavam escondidos, né, na Segunda Guerra Mundial? Fácil. Foi apenas esperar o dia da Páscoa. Foi apenas esperar a sexta-feira, entre sexta e o sábado, que é o Shabat do judeu. Por quê? Porque naqueles dias eles acendiam velas. Então não tinha como. Por mais que eles se escondessem nos porões, em lugares, em cavernas, em buracos, debaixo das casas e tudo, mas eles acendiam a vela. Então eles sabiam que era só aguardar, e aí os alemães conheciam, nesse sentido, a palavra de Deus, e sabia que havia o Shabat, e havia também, né, todas as comemorações, as 7 festas dos judeus, todas as celebrações, e eles sabiam qual era a data das celebrações, e eles ficavam de campana. A hora que acendiam a vela durante a noite, eles sabiam que ali naquele lugar tinha um judeu. Em segundo lugar, eles também identificavam por causa da cirurgia da fimose nos homens, ou seja, da circuncisão. Então eles pegaram muitos judeus, os homens, principalmente os homens, por causa disso. Então essa identidade é muito forte. Eles não estão assim os judeus não estão de brincadeira para relativizar a identidade deles. Então obviamente esse grupo, infelizmente, porque não está, né, aberto ao momento da graça que nós estamos vivendo, porque a porta da graça está aberta para todos os grupos, grupo de Israel, grupo gentílico, igreja de Deus, todos os grupos. Então, mas aí é necessário uma relação individual com Deus, e muitos ainda não haverão tido essa experiência pessoal, certo? Falando ainda sobre arrebatamento, para terminar, e eu falei para você da colheita, que é exatamente a visão da colheita, quando diz lá em Levítico capítulo 19, versículo 9 o seguinte: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegará totalmente, nem espigas caídas colherás da tua messe. Ou seja, eu falei para você que vamos dizer, na agricultura, conforme a lei de Moisés, havia os rabiscos. Hoje em dia, no interior, na agricultura aqui no Brasil, chama de recarte. O que é? É aquela que quando a pessoa vai colher, cai, acidentalmente cai. Coisas da colheita durante o caminho, durante o processo da colheita. Então, segundo a lei do Senhor, através de Moisés, essa agricultura caída, derrubada, acidentalmente, tinha que ficar no campo. E nos cantos também da propriedade também não se colhia. Por quê? Porque era destinado aos órfãos, às viúvas, aos pobres e aqueles que tinham algum tipo de enfermidade, tipo os leprosos, e outros que eles tinham condição de ir lá e pegar essa lavoura, né, que não foi colhida, para o seu consumo próprio.
tá certo? Então era uma lei, que é exatamente o que acontece no remanescente. Como eu já falei, alguns chamam isso de doutrina de repescagem. Eu não gosto desse termo, mas como é fácil de entender, então eu estou falando. Doutrina da repescagem. Por quê? Eles acham que haverá uma segunda chance. Não é que haverá uma segunda chance, é que existe uma misericórdia de Deus tão poderosa, tão maravilhosa, por isso que eu sempre falo para você que a graça de Deus ela é injusta. Por que ela é injusta? Imagina que no céu, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque, Abidinego e Nabucodonosor estarão diante do Senhor. Por isso que eu estou falando que é injusta, porque a graça de Deus ela é injusta. Aos meus olhos, estou falando segundo a minha aferição, segundo o meu juízo de valor. Não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Como é que eu vou ver Nabucodonosor, o rei Saul, se tiver lá no céu, o rei Miqueias, que pediu perdão depois de fazer tantas atrocidades, né, e tantos outros, né, mas que se converteram ao Senhor. Então estarão lá, no mesmo ambiente. Então, a graça do Senhor ela é injusta, mas é a graça, horas. Esse é o meu Deus, eu não tenho como discutir. Ele é proprietário e eu sou propriedade, então não tem discussão. Então é lógico que haverá os rebuscados pelo fogo, conforme Paulo fala, sempre haverá. Mas isso não é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. São duas coisas diferentes. Então, eu já falei para você, Deus não vai tratar igualmente o justo e o ímpio, não haverá um julgamento onde todos estarão juntos, ímpio e também justo, porque o justo é tratado primeiro, o justo é julgado segundo a recompensa, o galardão de cada um, primeiro, depois os outros, depois do milênio, eu vou falar no milênio daqui a alguns dias, depois do milênio, eles ressuscitarão agora para juízo eterno do Senhor, conforme diz Paulo. A segunda ressurreição se dará depois do milênio, já falei, e é a ressurreição para a vergonha, para a condenação eterna. Quando será a ressurreição? Bom, João capítulo 11, versículo 23 diz assim: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Versículo 24, Marta falando com Jesus. Eu sei, isso mesmo, Marta falando com Jesus, João capítulo 11. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas ela fala de uma coisa na doutrina, nos rudimentos doutrinários do Senhor Jesus, que é um conceito importante. Ela diz aqui, volto a João 11, versículo 24. Veja que Marta era uma pessoa conhecedora da palavra e da doutrina de Jesus. Ela responde assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, a palavra do Senhor mostra que haverá a ressurreição dos justos no último dia. Que dia é esse? Como diz Isaías, no dia da vingança do Senhor. Vingança porque ele vai se vingar? Não, vingança porque ele vai determinar todo o seu propósito e o cumprimento de toda a sua palavra. E João capítulo 6, eu vou pontuar só os textos, os versículos, você pode ler aí, João capítulo 6, de 40 a 56. Eu só vou pontuar os versículos que são importantes, porque o tempo vai embora. João capítulo 6, versículo 40 diz assim, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 44 diz também assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 54 diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a ressurreição dos justos
tem um propósito, a ressurreição dos justos estará completamente, já está determinado pelo Senhor, e no último dia esses ressuscitarão, ou melhor dizendo, nós ressuscitaremos com ele. Então, sempre fazer distinção. Esse último dia, que é o dia pleno da plenitude do Senhor e da plenitude dos gentios, presta atenção, é o dia em que a noiva será convocada ou convidada ou recepcionada para as bodas do Cordeiro pelo próprio noivo, tá certo? O que acontecerá após a ressurreição? Que as pessoas perguntam, né, sempre. Então, Lucas capítulo 14, tudo isso que eu estou falando para você é porque me perguntam as coisas, e eu estou juntando todas as perguntas sobre escatologia e estou montando um quadro, né? A ressurreição proporcionará recompensas. Lucas capítulo 14, versículo 14 diz assim, eu vou ler desde o versículo 11, diz assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Agora o versículo 14, que é o que interessa, né, para nós aqui nesse estudo. Diz assim, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, haverá a ressurreição dos justos e os justos serão julgados. Não agora mais para destruição. Isso é para a segunda ressurreição, é os injustos, tá? Preste atenção para não confundir. As pessoas, quando vão falar de escatologia, misturam um grupo com o outro. Para eu entender literalmente os rudimentos doutrinários de Cristo, eu tenho que fazer essa divisão, didaticamente falando. Então, esses que estarão ressuscitados no dia do Senhor, ou o último dia, como diz lá Jesus em João 6, ou como diz Marta lá em João capítulo 11, o último dia, que dia é esse? Onde aqueles que são justos passarão por uma avaliação do Senhor. Não é para destruição, mas é para recompensa e para galardão. Certo? Então vamos andando. O tempo vai embora, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim, eu poderia ler os outros textos que são maravilhosos, mas não dá tempo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então é lógico que nós seremos aferidos de alguma maneira, seremos avaliados nos nossos procedimentos, mas não é para a destruição, não é para o julgamento ou o juízo eterno, como diz Paulo, é para a recompensa, é para o galardão. E após a ressurreição dos ímpios se dará o juízo final. Como eu vou falar do juízo final, eu não vou ler agora, mas o texto é Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 a 14. Eu não vou ler agora, porque como eu vou falar novamente a respeito, então vou deixar para a próxima etapa, porque não vai dar tempo. Mas uma outra pergunta que fazem, e você precisa saber, porque isso faz parte dos rudimentos da palavra, de escatologia, é o seguinte: como nós seremos na eternidade? Tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas o que diz a palavra de como nós seremos na eternidade? Então vamos lá? Esse último tema, dentro do tema de ressurreição, dentro do tema de escatologia, dentro do tema da volta do Senhor Jesus. Vamos lá. O que acontecerá com os nossos corpos? E aí eu respondo, será igual ao corpo do próprio Cristo. Por que nós teremos o corpo igual ao do próprio Cristo? Porque ele é a primícia de tudo.
Repete comigo, Jesus é a primícia de tudo. Ou se você quiser no plural, Jesus é as primícias de tudo. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Deixa eu pegar aqui. É um texto tão maravilhoso, mas não vai dar tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48, que é mais o que interessa pra gente. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Ou seja, somos descendentes do primeiro Adão? Somos. Então nosso corpo é incorruptível, né? Todos nós, no momento da vida, vamos morrer de alguma enfermidade, né? Eu sempre falo que a última enfermidade o Senhor nunca cura. Ele sempre vai curar todas as outras, mas a última ele não vai curar. Por quê? É aquela enfermidade que o Senhor vai nos chamar, enfim, seja lá o que for, desde uma gripe, uma pandemia, seja lá o que for, porque é o momento do nosso chamado, né? Então, por quê? Somos corruptíveis, como diz Paulo. Então diz aqui, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, ou seja, o outro Adão, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, então diz assim, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Agora eu pergunto para você, você se considera celestial ou você se considera terrenal ou terreno? E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nada é apenas a reprodução. Não, então vamos lá. Como será o nosso corpo? Nós não seremos apenas a reprodução do caráter de Jesus Cristo. Nós seremos a reprodução ipsis literis do caráter de Jesus Cristo, como também seremos a reprodução da constituição física de Jesus Cristo. Entendeu? Tá certo que alguns falam que todos nós teremos entre 30 e 35 anos. Aí já é demais, porque eu não sei. Tem gente que fala isso também, tem gente, mas eu não vou nessa seara, porque eu não sei. Não é isso que a Bíblia está falando, ela está falando apenas que teremos o corpo igual de Jesus Cristo. Que corpo é esse? Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então eu não estou respondendo porque eu acho, porque eu tive uma revelação assim ou acolá. Não, eu estou respondendo dessa maneira, com tanta propriedade, não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia está falando. Eu só estou falando o que a Bíblia diz. Então ela diz o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então nós seremos iguais a Jesus, porque não apenas a sua imagem e semelhança de maneira de caráter, mas também de maneira física. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, aquilo era que Paulo estava falando, agora é João. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo que neles tem esta esperança. Ou seja, nós temos esperança nele, então seremos iguais a ele, assim como ele é puro. Então nós não seremos iguais a ele no sentido apenas etéreo, espiritualmente falando, porque também seremos. Aí você vai falar, mas então eu estou querendo ser igual a Deus? Não. Ele está falando Jesus ainda na sua coroa como homem. Jesus, homem.
Tá bom? Então, na sua humanidade, nós seremos exatamente iguais a ele. Não apenas no sentido de caráter, mas no sentido físico. E não apenas no sentido de caráter, no sentido físico, mas também a palavra do Senhor fala que nós seremos purificados nele, assim como ele é puro. É por isso que Hebreus fala que quando nós voltarmos com ele, voltaremos sem pecado para o seu governo do milênio, que é uma outra história que daqui a alguns dias a gente vai conversar a respeito. Tá certo? Lucas capítulo 24, versículo 39. Ai, que pena. Bom, mas vamos ler. Diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Versículo 43, e ele comeu na presença deles. Então, esse corpo glorificado, esse corpo incorruptível, viverá exatamente aquilo que foi na origem, o jardim do Éden. Tá? Se virar no original, então quando Maria Madalena viu Jesus, a Bíblia diz que pensava que ele era o jardineiro. Na verdade, ele é o jardineiro, porque ele é o segundo Adão. Ele é exatamente a constituição perfeita daquele homem eterno, nele, por causa dele e através dele. Terminando, uma das discussões que tem nesse meio é sobre a marca de Jesus. Porque as pessoas falam assim, se ele é corpo glorificado, a gente vai ler amanhã, ele atravessa paredes, ele está num lado, de repente ele está no outro lado completamente diferente. E por que tem as marcas nas mãos? Essa marca nas mãos era conforme a lei e a tradição hebraica lá do tempo de Moisés, você já percebe isso. Por quê? Porque naquela época não havia cartório e não havia registro, né, de escritura. Então, como que as pessoas elas marcavam e elas, como a gente falava no passado, é o fio do bigode, né? E como numa palavra ou num apalavrado estaria estabelecido aquele negócio? Porque havia uma coisa na antiguidade, que não é só do povo judeu, não. Na antiguidade era assim, no tempo dos filisteus, no tempo dos babilônios, que era assim. Quando eu ia comprar uma propriedade tua, eu falava assim, então por tal preço eu estou comprando. Aí eu dava para você o valor, geralmente era em animais, em terras, enfim, em propriedades, e eu dava e você me dava o teu terreno ou a tua propriedade. Como a gente fazia? A gente fazia uma marca. Essa marca você também fazia, colocava um pulso sobre o outro, uma mão sobre a outra, né? E ali estava estabelecido o contrato, a escritura. E ninguém poderia mais, né, discutir ou relativizar ou renegociar, não. Aquilo já estava pronto. E depois daquilo, imediatamente havia o quê? A ceia. Havia o alimentar-se numa mesa para selar aquele contrato que seria para todo sempre. Você entendeu? Então por que Jesus ele mostra as marcas? E você fala, mas tá vendo uma coisa, como é que Jesus é totalmente incorruptível e tá as marcas? Porque é a marca do contrato, é a marca da escritura. Isso está lá no passado. Você veja como Deus é completamente matemático. Eu sempre falo isso para você. Matemático que eu digo não é em relação à conta, é matemática em relação aos seus preceitos, aos seus propósitos. Não cai por terra. Tudo tem uma razão. Se eu não entendo, é porque eu não estou entendendo. Mas não é que porque está ali, porque não tem razão. Não, tem uma razão.
Quando Jesus mostra aos seus discípulos a sua marca, a sua incorruptibilidade, ela não é maior, por incrível que pareça, do que o seu contrato eterno com o homem, com a humanidade, e para que seja provado no mundo eterno de que ele nos comprou por preço. Entendeu? Então é por isso que existe essa marca, e essa marca existirá no Senhor Jesus para toda a eternidade. E essa marca não é para vergonha dele, ele tem orgulho. Venham aqui, vejam a minha marca. Glória a Deus. Esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador, esse é o meu libertador, esse é o meu proprietário. Eu tenho o privilégio de ser propriedade desse cara, desse Salvador, desse Senhor, desse resgatador. O que dizer dessas coisas? Glória a Deus, já falei demais, deixa para amanhã a gente conversa mais a respeito, porque é uma grande bênção a palavra de Deus, ela é poderosa, ela te faz levantar, ela te faz ser curado, restaurado, renovado, restituído, em nome de Jesus. Vamos orar todos.